Queridos irmãos, a graça e a paz, bom dia. Estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, classe Fundamentos da Fé, e vamos estar iniciando hoje uma nova etapa, onde eu quero apresentar nessa classe, talvez o que eu considero as 42 principais narrativas bíblicas. E eu quero, ao longo do ano de 2026, trabalhar com essas 42 principais narrativas, onde a gente tanto vai explicar o texto, vamos trabalhar com um texto específico, como eu quero trabalhar também com uma certa temática, com algumas feições teológicas, para que vocês possam, ao final, tanto conhecer o texto em si, como a gente possa também está aprendendo uma teologia por trás ali do texto, né? Porque tem uma história em si, por exemplo, quando a gente fala das pragas do Egito, da morte do cordeiro e tudo mais no sangue, nos umbrais da porta, então a gente pode se lembrar da história, se lembrar como é que houve a morte dos primogênitos, que não houve a morte dos primogênitos de Israel, porque aspergiram o sangue do cordeiro nos umbrais e tudo mais, mas existe uma teologia por trás daquilo também, e é aquele cordeiro como um tipo de Cristo, como aquele cordeiro que era uma prévia de Jesus Cristo, era um símbolo ali de Jesus Cristo, prefigurava Jesus Cristo morrendo pelos pecadores, né? O cordeiro que não tinha pecado, o cordeiro que era puro, que não tinha culpa, morrendo pelos culpados, para que as pessoas fossem salvas. Então, existe a narrativa geral, uma história, mas existe uma teologia por trás, né? Então, quero trabalhar com as 42 principais narrativas da Bíblia e a teologia por trás dela também. Com qual objetivo? De, ao finalizar o ano, então, a gente tem uma visão panorâmica da Bíblia, dos principais textos e dos principais ensinos teológicos da Bíblia. Não todos, porque não dá para exaurir, impossível. Mas a gente trabalhar com isso. Tanto que a gente vai começar hoje com Gênesis capítulo 1. E essa aula de hoje, eu não tirei de um livro especificamente. Essa aula de hoje é um livro que eu estou fazendo capítulo por capítulo, né? E esse é o capítulo 1 do livro. Já comecei o livro e já estou no capítulo 1. Então já é um avanço, né, Welbert? E para não chegar aqui muito cru, muito despreparado, eu ministrei metade dessa lição na nossa célula quinta-feira passada. Então o Elbert vai ter que fingir que nunca ouviu essa aula, para ele poder, ou então, na verdade, ele vai consolidar ainda mais o entendimento, só que não deu tempo de falar tudo, né? Então hoje você vai ouvir a segunda metade. E eu creio com certeza a partir de hoje, a partir de agora, ouvindo pela segunda vez, ele vai conseguir ainda ver mais detalhes e tudo mais. E também eu creio que vai ser edificante para todos nós, trabalhando com a dinâmica da criação. E normalmente o capítulo 1 da Bíblia é um capítulo até relativamente muito lido pelas pessoas, né? As pessoas começam lendo Gênesis 1 e acham até interessante, Gênesis 2, 3, mas lá na frente normalmente as pessoas perdem a força, perdem o ânimo e param de ler, né? Por isso, se a pessoa não estiver muito decidida e não tiver um método bem definido de leitura, que seja mais pedagógico e tal, a pessoa pode acabar desistindo no meio do caminho. Inclusive, aproveito sempre ocasião como essa para estimular os irmãos a realizarem a leitura toda da Bíblia, né? Inclusive, ano que vem, que a gente já está pertinho de 2026, e normalmente, Réveillon, as pessoas gostam de fazer alguns votos, né, alguns propósitos, parar de fumar, de fazer atividade física, sempre tem uns votos assim que as pessoas fazem, né? Vale a pena fazer o propósito de ler a Bíblia. E mais do que o propósito de ler a Bíblia em um ano, se fizer isso é ótimo, e tem gente que faz e consegue, mais importante do que isso é o voto de ler a Bíblia diariamente. Esse é o que eu considero o mais importante. Pelo menos um capítulo da Bíblia. Então eu queria que o Caio, não sei se ele tem esse propósito ou não, como é que é o hábito da leitura dele,
da Bíblia, mas ele, dia 31, falou, não, a partir de hoje eu não durmo de noite sem antes ter lido ao longo do dia um capítulo da Bíblia. Se deixou para a noite, só vai dormir depois de ler. Eu faço isso, eu li a Bíblia ano passado, outro dia, né? Esse ano também já estou terminando, no dia 23, no dia da segunda vez. A irmã termina pelo... Todos os dias, pela segunda vez. Que bênção. Eu li no ano passado e esse ano. Olha aí. Aí, para você ver, como eu vou separando o capítulo, no dia 23 eu concluo a segunda vez. Olha aí, que bênção, que bênção. Isso é muito importante. E a Bíblia, ela é um tremendo. Eu não vou fazer toda a defesa da importância da Bíblia aqui, não, mas incentivar. E pelo menos, queridos, pelo menos um capítulo da Bíblia. E aquele que não consegue nem um capítulo, pelo menos 10 versículos. É aquele que nem conseguir 10 versículos, um versículo, mas a gente precisa diariamente pegar a Bíblia. Porque às vezes a gente começa com um versículo, é o que eu costumo dizer, os hábitos atômicos, sei lá. Mas você começa a desenvolver o hábito, e daí flui. Que é impossível alguém pegar a Bíblia para ler um versículo e ler só um. Ele sempre... E você vê que muitas vezes a gente não lê, não é porque a gente não tem tempo. Não é porque não tem tempo. É porque nós não temos o hábito de um ambiente que você escolhe para chegar, sentar e ler a Bíblia propriamente. Eu peguei ano passado, eu li ela direto, aí depois eu peguei na internet um outro método, que vai indo, voltando, acho que é de acordo mais com o tempo, eu não sei. Tem diferentes métodos de leitura. Eu peguei um outro esse ano, aí vai e volta. Bem interessante. Agora, o fato também é o seguinte, que algumas pessoas têm mais disciplina na leitura e outros menos disciplina e tal. Então, às vezes, se for um método mais complexo, pode ser que para um dê muito bom e para outro achou até mais fácil, né? O que tinha um método que Billy Graham ensinava, que era você dividir a Bíblia em 3 partes. Uma a partir de Gênesis, uma a partir de Salmos e outra a partir de Mateus. E você lendo um capítulo de cada, porque você não fica tão cansativo quando você está lá em Deuteronômio, Número, você sempre está intercalando essas outras passagens. Mas vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 5, a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Eu vou pedir para a irmã Nívia abrir Salmo capítulo 90, versículo 20. Caio, tem Bíblia online aí? Caio, no celular. Hebreus capítulo 11, versículo 3. O Elbert, Atos 17, 24 e 25. Meu Vanessa, Salmo 8, versículo 4 e 5. E depois da leitura a gente retoma. Depois que nós lemos todos, eu destaco mais versículos para os irmãos. Assim, só o capítulo 1 e versículo 1 de Gênesis, dá para a gente passar aqui uma semana falando sobre ele. Tem uma teologia muito vasta, muito profunda sobre isso, então eu não quero, digamos assim, eu não quero e não consigo exaurir o tema, mas algumas coisas eu quero passar para os irmãos aqui, uma visão nossa a partir da leitura aqui, e lendo a partir de Salmo capítulo 90, versículo 2, eu quero fazer uma primeira consideração. A irmã Nívia pode fazer a leitura. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que o mundo existisse, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E aí eu trago uma característica do nosso Deus, ser esse Deus que sempre existiu, que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ele é criador sem ter sido criatura. Então essa é uma característica do nosso Deus, a eternidade. São conceitos assim abstratos e quando a gente começa a refletir são profundos também. Mas o nosso Deus é um Deus eterno, é um Deus que sempre existiu e sempre vai existir. Isso é muito incrível também, né?
Agora, quando eu falo dessa característica de Deus, eu estou falando, na verdade, dos atributos divinos. Então, essa é uma palavra que você ouve uma vez, depois você ouve de novo, depois você lê no livro e esse conhecimento vai se consolidando. A questão dos atributos divinos, que podem ser divididos em dois tipos: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que é um atributo comunicável de Deus? É uma característica de que Deus tem e que Ele quer passar para o homem, que o homem pode ter também. Já o atributo incomunicável é um atributo que Deus tem, mas que o homem não pode ter. Por exemplo, nós vamos ler Hebreus 11:3, que fala da onipotência divina. Deus é onipotente, Ele tem o poder sem limites para fazer o que Ele quiser no tempo e na hora que Ele quiser. Mas nós podemos ter essa característica também, esse atributo? Definitivamente não. Criança pensa que tem, né? Mas não é por aí. Vai ficando na vida adulta e quando eu era criança, um dia eu falava, não, vou ter minha casa para eu mandar na minha casa. Aí eu casei e vi que não é bem assim, não. E a vida não é essa assim, mar de rosas, né? Brincadeira, queridos. Então não é um atributo comunicável, mas o Senhor é santo, é ou não é? Ele diz, o Senhor é santo, e ele diz, tem um comando, sede santos, pois eu sou santo. Há uma perspectiva do Senhor, do compartilhamento desse atributo, né? Então é um atributo comunicável, compartilhável. Então a eternidade, nós nascemos em Cristo. E aí tem até olha aqui um detalhezinho teológico. A gente, antes de nós nascermos, antes do óvulo ser fecundado pelo espermatozoide, a gente já existia? Ou a gente só passou a existir a partir daquele momento especificamente da fecundação, né? Os mormons, por exemplo, eles acreditam que a gente estava no céu, aí veio do céu para cá e depois vai voltar para o céu de novo e tudo mais. Eu confesso que eu nunca estudei a profundo, nunca aprofundei meu conhecimento, meu estudo nisso não, mas no meu conhecimento ralo, nesse exato momento, é que Deus cria a gente no momento da fecundação e que, às vezes, para a criança a gente diz, não, você estava no céu, mas não me recordo de base bíblica nesse exato momento para provar isso não. Então, assim, nós não temos essa eternidade divina aqui. Então, estamos falando dos atributos de Deus, falamos da eternidade, isso tudo nesse contexto da criação. E Hebreus 11, versículo 3, vai falar um pouco dessa onipotência do Senhor de criar tudo a partir do nada. Pode ler, Caio? Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha o Senhor fazendo tudo a partir do nada, mostrando assim esse poder excepcional que Deus tem para fazer isso tudo. E às vezes a gente tem que trabalhar com premissas e desenvolver um raciocínio a partir de premissas. Irmãos, se Deus existe e Ele é Deus, Ele tem poder para fazer isso tudo, porque é típico de um Deus fazer isso tudo. Mas se Deus não existe, então Ele não tem poder para fazer nada. Então a gente trabalha com a premissa, sim, da existência de Deus, da Bíblia como sendo esse presente de Deus para nós, em que Ele se revela através da palavra, nos faz conhecê-lo através da Bíblia. E aqui a gente encontra esse Deus com esse atributo dessa onipotência, desse poder de criar. E aí tem um atributo de Deus que eu compartilho aqui nesse quarto tópico aí, o terceiro tópico dos atributos, que é um atributo chamado azeidade. Já ouviu falar, irmã Nívia? Então, agora é engraçado, porque a irmã é uma pessoa de leitura, a gente percebe, a irmã, mas acaba que cada ramo do conhecimento tem nuances, né? E a azeidade diz respeito ao atributo do Senhor em que Ele é pleno e completo
e não depende de ninguém para isso. Antes do universo ser formado, antes de Deus criar qualquer coisa, ele já existia e ele já estava de boa. Ele não criou o homem ou criou o universo porque ele estava só, estava se sentindo vazio, e aí, poxa, eu estou incompleto, então preciso criar um malvado para chamar de meu malvado favorito, eu preciso de um problema. Não, o Senhor ele já era pleno, ele já era completo. E às vezes algumas pessoas, numa abordagem até ateísta e tudo mais, querem de alguma forma confrontar Deus, ofender Deus, como se Deus, pais e irmãs, seja bem-vindo em nome de Jesus, está perdoado. Então assim, Deus ele existe independente da gente acreditar nele ou não. Se você acreditar nele, se você... E às vezes a gente traz essa questão do dízimo e da oferta, por exemplo, a gente pode contribuir, pode ofertar, mas assim, Deus mesmo não precisa do nosso dinheiro ou da nossa adoração para ele ser Deus. Então existem um conjunto de versículos que consolidam esse entendimento sobre a azeidade divina. É um atributo que eu não conhecia com esse nome até alguns meses atrás. E aí eu estudando os livros de teologia sistemática, me deparei com essa expressão, achei interessante, não deixa de ser curioso, né? Então a leitura de Salmo capítulo 8, versículos 4 e 5. Atos, na verdade, perdão. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Por esse texto e por outros mais, a gente percebe esse Deus pleno, esse Deus completo. Agora, o que não significa que ele não tenha a capacidade de nos amar e de interagir conosco, de desejar a nossa companhia, a nossa presença, né? Agora, aí eu consolido esse ponto com Salmo 8, versículo 4 e 5. Irmã Vanessa, pode fazer a leitura? Que é o homem que dele te lembres, é o filho do homem que o visistes. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então, mesmo o homem sendo tão insignificante, Deus sendo tão poderoso, mas Deus amou o homem, Deus se importou com o homem. E aí a gente vive, eu visualizo ali não chega a ser um paradoxo, não um paradoxo, mas é incrível você pensar em um Deus todo-poderoso, em um Deus gigantesco, infinito, que cria as estrelas, as constelações, os conglomerados, mas é um Deus que também se importa com você, que se importa comigo, e é muito importante quando a gente chega a gente percebe isso, a gente conclui, eu sou amado pelo Senhor. Essa é uma conclusão que todos nós precisamos chegar. Se você não tem segurança em relação a isso, você precisa abrir o coração e crer que você é amado por Deus. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui do Caio, estava lá no Rio de Janeiro e Deus preparou um contexto no Rio de Janeiro para que ele conhecesse a Cristo Jesus. Aí ele vem para Brasília. Eu dei sorte de encontrar a igreja aqui. Não, você não deu sorte, foi Deus que preparou isso daí. É tipo assim, a árvore que Zaqueu subiu, foi Deus que plantou. Então, se não fosse aquela árvore, Zaqueu tinha subido num carro, tinha subido numa... Mas Deus ia preparar um contexto para Zaqueu encontrá-lo. Então, é o Senhor que nos ama, é o Senhor que te ama, é o Senhor que tem orquestrado isso tudo, preparado isso tudo. Então, diz assim, de introdução, passo por um pouco dos atributos de Deus na criação, e aí falo de mais uma característica do nosso Deus na criação, que é a Trindade. É uma expressão que todos nós já ouvimos falar a respeito. Todo mundo aqui já ouviu falar da Trindade.
a gente tenta explicar, tenta compreender, tem uma certa medida que a gente consegue compreender e explicar, já tem uma outra medida que a gente não consegue explicar, então a gente tenta explicar o que a gente consegue explicar, a gente tenta entender o que é possível entender, e aquilo que a gente não consegue entender, a gente vai perguntar para Deus quando a gente chegar lá na eternidade. Né? E o primeiro versículo que eu leio aqui, nós lemos Deus criando o universo, o Espírito Santo pairando sobre as águas, né? Então eu acho que é uma cena até fácil de visualizar, sei lá, as águas do oceano, você imagina essa cena, as águas ali na terra ainda sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairando, mas até então inerte, até então sem promover nenhuma mudança específica. Mas no versículo 26, se a gente for ler, no momento da criação do homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí esse plural, ele é muito oportuno, ele é muito necessário e ele é muito importante, porque é uma referência a esse Deus trino, que é três, digamos assim, que são três pessoas distintas em um único Deus. E aí, eu trago aqui três subdivisões do conceito de trindade, apresentada por Wayne Grudem, que eu considero bem interessante e bem legal. Ele disse o seguinte: a trindade envolve a compreensão, a acepção de três conceitos. Primeiro, Deus existindo em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda premissa, as três pessoas são inteiramente Deus. Jesus é inteiramente Deus, o Espírito Santo é inteiramente Deus, o Pai é inteiramente Deus. E a terceira premissa, só há um único Deus. A gente não crê na existência de três deuses, senão seríamos politeístas. Alguns judeus, quando criticam a fé cristã, eles criticam dizendo que nós somos politeístas, porque acreditamos em três deuses. Eles não, dizem que só acreditam em Jeová e simples, e ponto. A gente acredita em um único Deus, nós não somos politeístas. Mas esse Deus, ele existe em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E repito, as três são inteiramente Deus. Por que, Vanessa? Algumas religiões e algumas pessoas de teologia diferente da nossa, até dito evangélico, vão dizer que o Espírito Santo não é Deus, é a força de Deus. O Espírito Santo é uma força que age em todos nós. Quando fala de Espírito Santo ser uma força, até soa como uma coisa fácil da gente entender e soa até, de uma certa forma, coerente. Mas diminui, como se ele não fosse um Deus em sua plenitude, né? E, por exemplo, as testemunhas de Jeová e os mormons não consideram Jesus um Deus pleno, com a mesma existindo, eles não acreditam na Trindade e Jesus sendo Deus pleno. Eles pensam que Jesus está numa categoria inferior e tudo mais. Por exemplo, os muçulmanos acreditam em Jesus, mas acreditam em Jesus como um profeta, não em Jesus como Deus, esse Deus trino. Então, aproveito assim, esse contexto da criação. Estamos falando da criação, mas estamos falando desse Deus trino que estava aqui presente na criação. Aí eu vou pedir a leitura de alguns versículos agora. Vou pedir para a irmã Nívia ler João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Irmã Luzia, Gênesis 1, versículo 27 e 28. O Caio vai abrir aí Gênesis 3, versículo 8. O Elbert, Gênesis capítulo 3, versículo 1.
O Caio vai ler o 8, depois eu vou pedir para ele ler o 9. Irmã Vanessa, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, vamos lá, prosseguindo aqui. Agora é interessante esses versículos que nós lemos, quando façamos o homem à nossa imagem, apresenta essa pluralidade na unidade divina. Falamos do Espírito Santo pairando sobre as águas, e é engraçado o Espírito Santo pairando sobre as águas, mas somente quando Deus diz, haja luz, aconteça isso, aconteça aquilo outro, é que as coisas, o Espírito Santo então passa a se mover, passa a agir. Esse texto revela a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E João, um texto muito interessante, João capítulo 1, versículo 1 a 3. Eu pedi para a irmã Nívia ler, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada de tudo foi feito. Esse é um texto muito importante na defesa da nossa fé. Você vai ouvir a expressão os apologetas, que guarda relação com a defesa da nossa fé. O apologeta é aquele que defende a fé, defende dos hereges, das heresias e tudo mais. E existem pessoas que querem, linhas doutrinárias, que querem diminuir a figura de Jesus. Isso é uma discussão muito antiga, datada no 1º, 2º século e tudo mais. E esse texto especificamente, o livro de João como um todo, vem apresentar Jesus como Deus. E aí, como a irmã Nívia leu, falando sobre Jesus especificamente, no princípio era o Verbo. Algumas pessoas, eu já vi algumas Bíblias que é apresentado assim como ordem cronológica. E antes deles colocarem Gênesis, capítulo 1, assim como está no princípio Deus criou os céus, antes desse versículo, ainda estaria João capítulo 1, quando diz, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse seria, teoricamente, o primeiro versículo da Bíblia. Porque antes da criação, Deus já existia, eles já estavam ali em perfeita comunhão. Então, no princípio era o Verbo. Agora, é engraçado eles apresentarem aqui, no princípio era o Verbo, diz respeito a quê? A palavra, não é a palavra, uma ação. Né? Eu não sou nota 10 em português não, mas no princípio poderia ser um adjetivo, sei lá, um substantivo, mas era um verbo que indica uma ação, algo que acontece e tudo mais. E quando a Bíblia fala desse verbo, algumas traduções vão ser traduzidas como no princípio era a palavra ou aquele que era a palavra, fazendo referência especificamente a Jesus. Ou seja, Jesus na criação, não como um coadjuvante, mas como um agente ativo na criação. No princípio era o Verbo, era aquele que é a palavra, e tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito, para deixar de forma bem categórica a importância de Jesus. Pode parecer, queridos, um pouco assim, maçante essa temática. Ué, pastor, por que a gente tem que estudar isso? Por que a gente tem que estudar Jesus na criação? Por que a gente tem que estudar Jesus como Deus, Jesus sempre existindo? Sabe quando o pai quer criar o filho para a vida? E quando pensa lá na frente, meu filho, você vai ter tal e tal problema e eu quero que você esteja preparado? Porque vai ter momentos em que nós vamos ser consistentemente assediados pela fé, pela teologia adventista, pela teologia dos mórmons, pelas testemunhas de Jeová, e eles vão bater forte nessa temática aqui. As testemunhas de Jeová especificamente, que Jesus não é Deus, e eles vão apresentar uma série de argumentos, e nós precisamos estar com muita consistência aqui nessa nossa fundamentação bíblica.
O que tem acontecido com muitas igrejas hoje em dia? Eles têm substituído um conhecimento bíblico mais profundo e sistemático por uma vivência bíblica, uma vivência religiosa mais sinestésica, com ênfase maior em emoções, em sentimentos e tudo mais. No sentir, no provar, no poder, no fogo, nas experiências, e que sim, até tem o seu lugar também, em alguma medida. Mas eu nunca vi tanto crente indo para espiritismo, até para macumbaria, até para o catolicismo, como está tendo ultimamente. E quando eu me reflito a respeito do porquê, eu vou dizer algo para os irmãos. Quando as pessoas enfatizam aqui as experiências e a sinestesia, algo sensível, as outras religiões também têm, inclusive. Tem experiências sobrenaturais com as entidades lá, as mais diversas. Então, além do fato de a gente ter uma experiência que é uma vivência própria com o nosso Deus, mas o que vai trazer sustentação para a nossa fé e para a fé dos nossos filhos é o conhecimento da palavra. É a gente conhecer a palavra com consistência. Então a gente vem para o culto, queremos sentir o poder de Deus, a presença de Deus, se derramar na presença do Senhor, sermos impactados pela presença dele. Glória a Deus, busquemos isso com toda a força. Mas igualmente busquemos com toda a força conhecer a palavra e conhecer a palavra de forma consistente, para que nós não nos desviemos lá na frente. Irmã Luzia? Eu acho estranho o crente que conhece a palavra de Deus incentiva os outros crentes a jogar na loteria. Eu acho muito estranho. Ontem mesmo, eu estava num evento evangélico, né? Aí eu fui sorteado 2 vezes com o mesmo número. Aí disseram assim para mim, vai jogar na loteria, vai jogar. Todo mundo crente. Vai jogar na loteria que tu vai ganhar. Eu digo, olha, se eu fosse jogar e pagar muito dinheiro, ficar milionária, eu preferia não, porque eu não jogo. As lanternas do Senhor eu não jogo. Às vezes o pessoal pode até falar de brincadeira também, não, irmã? Será que eu não? acho que não. Incentivaram muito para ser brincadeira. Não, eu acho que pode ter sido brincadeira. Pessoa, tudo bem, mas é que às vezes a pessoa ali no momento de... Agora, por outro lado, agora existe um problema real, que é os crentes viciados no jogo do tigrinho. Então, isso que a irmã está abordando isso é um problema real já nesse outro sentido do jogo do tigrinho. Crente perdendo dinheiro, o dinheiro de pagar a conta de água e luz e indo embora nesses jogos de tigrinho e tudo mais. E assim, é vício, né? Jogo vicia de fato. O cara começa por curiosidade, por lazer, mas depois entra ali no looping ali dopaminérgico ali de vício que o cara não consegue largar mais, de fato. é melhor não jogar. O melhor não jogar, o melhor é não beber, que a pessoa começa jogando de brincadeira e começa... Eu fico entusiasmado. Toda vez que eu vou para a loteria. Quando ganha, Joga que eu tô ganhando dinheiro, não quer esse dinheiro. Eu já tenho problema demais. E é tão detalhe, toda vez que eu vou para a loteria, toda vez que eu vou para a loteria, a mulher me oferece. Aí eu olho para ele e digo assim, olha, eu sou serva do Senhor, você já viu serva do Senhor jogar? Eu falei, a minha resposta para ela é essa, porque elas insistem direto. Eu digo, eu sou uma serva do Senhor. Olha aí. Queridos, então nós passamos aí da introdução, falamos aí da trindade na criação, e aí no próximo tópico, agora no sentido da criação, eu queria falar dessa relação de Deus com os seus filhos. Porque Deus, ele cria o homem, antes de criar o homem, ele dá aquela reformada na terra que estava sem forma e vazia, e aí deixa a terra em condições de receber o homem, cria o jardim do Éden e coloca o homem e a mulher no jardim do Éden, e no finalzinho da tarde vinha estar com o homem
na viração do dia. Capítulo 1, versículo 27 e 28, irmã Luzia. E criou Deus o homem e a sua imagem de Deus. E criou macho e fêmea. E criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai vós, enche a terra, sujeitais ao domínio sobre os peixes dos mares, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Amém, amém. Se no primeiro tópico aí a gente fala da Trindade, a gente fala sobre Deus, esse Deus glorioso, poderoso, falamos da Trindade. Nesse segundo momento, eu queria comentar com vocês sobre Deus criar o Jardim do Éden, Deus criar a terra, colocar o homem na terra e querendo o bem para o homem, então buscar se relacionar com o homem, buscar estar com o homem, porque esse sentimento do Senhor lá atrás, com Adão, esse desejo de estar com Adão, esse prazer em Adão, é um prazer que o Senhor ainda tem conosco hoje. É o mesmo Deus, somos homens, e Deus amava Adão e Eva. E Deus nos ama, e Ele tem uma perspectiva em relação a nós também. Quando Deus cria o porco, Deus não cria o porco dizendo, vou fazer o porco agora a minha imagem e semelhança. Deus não cria o jacaré dizendo, vou fazer um jacaré a minha imagem e semelhança. Mas, quando Ele vai criar o homem, ele se projeta de alguma forma no homem. E o exemplo que eu dou é o seguinte: se você vai ter um cachorro, você vai comprar. Imagina que a Vanessa vai comprar um cachorro. Aí ela fala, Welbert, eu vou comprar um cachorro que seja a minha imagem e semelhança. Normalmente ninguém tem essa expectativa, né? O Caio já teve vários cachorros. Já teve algum que você já procurou nesse sentido, Caio, de ser parecido contigo? Não, né? Só um jeito. E diz que tem uns cachorros que vão ficando parecidos com o dono e tal, né? Eu achei isso, mas ela não parece comigo mesmo. Agora, por outro lado, quando a gente tem um filho, a gente quer que o filho se pareça com a gente, é ou não é? Quando a gente tem um neto, uma neta. A irmã tem neto? Tem? 6. Tem algum que é mais parecido com a irmã? Tem, eu acho parecido a personalidade. A personalidade. Fisicamente não quero ser grande, né? Mas às vezes ainda tem, até no neto, a pessoa diz, nossa, e a gente fica feliz, a gente sente essa... Eu acho que meu neto, é filho da minha caçula, ele é assim, é um mais pretinho, igual eles, né? O restante é mais claro. A pessoa fala, puxou pra avó. Puxou a avó. Aí ele tem o cabelo pretinho que eu tinha, meu cabelo preto. Aí quando ele nasceu, eu bem tinha. Aí eles falam, parece com a avó, porque eu sou descendente, já parece com a avó. Um pretinho igual ele, né? É mais clarinho. Então, mas vocês conseguem perceber esse detalhe que é interessante? Porque algumas pessoas chamam a atenção o fato desse Deus onipotente criar o universo, e chama a atenção. Mas me chama a atenção também essa pessoalidade de Deus, de querer que a gente fosse parecido com Ele, né? Esse sentimento típico da paternidade do pai em relação ao filho. Então Deus cria um ambiente agradável para seus filhos. Gênesis 3:8 fala do momento em que Deus vinha estar com o homem. Leia aí, Caio, versículo 8. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Tá, esse versículo a gente precisa de um pouquinho de atenção para entender ele. Ele está falando, é um contexto, o homem já havia pecado e nessa ocasião eles se escondem de Deus quando Deus se aproxima. Só que a referência que eu quero pensar desse versículo é o momento em que Deus vai até o homem e, como de costume, como era habitual, o momento do sopro da brisa, o que os judeus ao longo dos milênios aí entendem tratar-se do finalzinho da tarde,
que era o típico momento onde o vento soprava e soprava de forma mais agradável, mais amena, o que eles indicam, onde os estudiosos entendem que era o final do dia, no final da tarde, sei lá, por volta de 5 horas da tarde. E as conclusões que chegam você vai ver talvez a expressão também, a viração do dia, esse intervalo aí de 5, 6 horas da tarde, onde Deus vinha para o jardim a fim de estar com o homem, a fim de caminhar com o homem, a fim de interagir com o homem. E algo interessante nesse texto, como está escrito aí, Deus indo de encontro ao homem, buscando o homem. Porque normalmente a gente pensa o homem buscar a Deus, a gente está buscando a Deus, mas são inúmeras outras passagens em contexto onde a gente vê claramente Deus nos buscando. Deus criando um caminho para a gente se encontrar com Ele, Deus plantando a árvore para Zaqueu subir nela, Deus preparando o contexto para que a gente possa se encontrar com Ele. Então, transmite um pouco a respeito desse nosso Deus, dessa bondade dEle, dessa interação dEle, dessa iniciativa dEle. Então, antes da gente ir até Ele vem até a nós, né? Então, Ele vai até Adão. Só que o detalhe é que Adão havia pecado e deu as costas para Deus e tudo mais. E, como eu escrevi aí também, a figura dessa habitualidade na caminhada de Deus com Adão. E Deus não tem uma perspectiva de que o nosso encontro com Ele seja único, mas há uma perspectiva de habitualidade. Deus não quer ser na nossa vida uma coisa meramente para domingo à noite, mas Ele quer ser em nossas vidas diuturnamente, uma habitualidade, Ele quer estar conosco sempre. É incrível, porque a gente pode todo o tempo estar com a mente, com o olhar no Senhor, o sentimento no Senhor, e o Senhor nos falar também, ao mesmo tempo que Ele nos fala na hora do culto, Ele nos fala em horário, Ele não está preso ao momento do culto também para nos falar. E aí no capítulo 3, versículo 9, eu pedi para o Albert ler, foi isso? Caio? 3, versículo 9, que estava do lado. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Tá, Deus vai até o jardim, o homem havia pecado, foge da presença de Deus. Talvez Deus chegue ali no horário marcado, no local habitual, onde Adão sempre estava, e o lugar estava limpo. Adão não estava lá. Pela primeira vez, Adão havia faltado o compromisso. Né? Oi? Com vergonha, sem vergonha. E Deus fala em voz alta, em uma voz audível: Adão, onde é que você está? E aí o comentário que eu vi nessa preparação dos estudos é sobre uma procura, quando Deus pergunta, não é uma pergunta geográfica, mas uma pergunta relacional. Não é que Deus não soubesse qual arbusto que Adão estava escondido que Deus já não sabia. Deus sabia a geografia exata no GPS onde Adão estava. Mas a pergunta ué, Adão, cadê você? Mas você não está aqui, você não quer conversar comigo? É um convite a um relacionamento, uma pergunta sobre um relacionamento, né? Então, isso é mais importante do que tudo, sabe, queridos? É incrível como as igrejas hoje super enfatizam, Elbert, o financeiro, o material, a ênfase é no bem-estar, digamos assim, no que Deus pode proporcionar de bom para o homem. Mas isso não é o ponto principal da mensagem do Evangelho. De Gênesis a Apocalipse, de Gênesis capítulo 1 até o último capítulo de Apocalipse, a ênfase é em Deus se relacionar com o homem. A relação entre o Elbert e Vanessa aqui, que é o casal, ela não se reduz ao financeiro. Passa pelo financeiro. Mas a relação conjugal independe se você está rico, milionário, ou se está pobre. Deus o livre, acontece alguma coisa, vocês perdem todo o seu patrimônio e vão morar de favor na casa de um parente. Independente disso. A relação de vocês vai além. Vocês permanecem, digamos assim, pronto, passou o barulho. Vai além do financeiro.
E no meio do nosso relacionamento com Deus, Deus pode nos curar, Deus pode nos prosperar. Só que é chocante você ver as igrejas hoje focando tanto esses benefícios de Deus para você, esquecendo de uma chamada principal que é essa. Adão, onde é que você está? Eu vim aqui para falar contigo, para interagir contigo, para estar contigo. Se eu sou amigo do Caio, sei lá, o Caio pode me emprestar um dinheiro, o Caio pode me emprestar o carro dele para eu dar umas voltas se eu precisar, o Caio pode me ajudar a conseguir. Mas imagina se eu vou para um relacionamento com o Caio pensando no que ele vai me beneficiar, que coisa mesquinha, que sentimento vil. Então, em textos como esse, quando a gente vai fazer uma análise real da Bíblia, a gente vê, sim, Deus poderoso para dar todos os frutos do jardim para Adão. Adão tinha tudo que era material, que ele podia desejar, ele tinha ali à disposição dele. Mas o principal não era isso, o principal era o relacionamento de Deus com Adão. E agora, no terceiro e último ponto da pregação, não, da aula, que eu dividi aqui em 3 pontos, falar sobre a queda especificamente. O Elbert vai ler capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Tá, eu creio que todos os irmãos já leram essa passagem bíblica do contexto aqui da queda. Em algum momento a gente vê Eva beirando a árvore que tinha fruta que eles não podiam comer. Eva estava ali pertinho, fazendo o que ali, eu não sei. Porque ficar perto da árvore não era pecado. O pecado era comer do fruto. Agora você percebe como é que ela vai brincando ali com o perigo? Não era nem para estar perto. Não era nem para estar perto. Então, e na hora que ela está perto, quem é que está perto também? A serpente. Então você vê as coisas coincidindo para que desse tudo errado. E aí a serpente vai puxar assunto com Eva. Eva tinha que bater papo com a serpente, queridos? Não tinha que bater papo com a serpente. Bater papo com a serpente. Agora eu vou falar uma coisa com vocês. A serpente normalmente é muito gente boa. A serpente, ela sabe abordar, sabe conversar. Oi? Ela é eloquente, simpática. Só que depois que acontece tudo, ela se mostra quem ela realmente é. Entendeu? Então, normalmente tem gente que eu estou conversando com texto e falo, cara, isso é a serpente. Teve um pastor que falou assim pro outro assim uma vez, olha, tu tá aí, tu tá casado, olha bem no espelho. O que uma moça bonita quer dando em cima de você, assediando você? Um caba feio desse. É o Satanás, cara. Entenda, isso é a serpente, é o Satanás. Isso não é você que tá abafando, não. Fique bem claro que é a serpente. Então tem coisa, situação que você vê que não, ali é a serpente que está ali, está conversando e a gente está abafando, pensando que estamos fazendo e acontecendo. Então está ali, não devia estar lá conversando. Está conversando. E aí a serpente o Satanás usa um argumento que é qual? Ele tenta distorcer o que Deus disse. Deus disse, foi isso? Que vocês não podem comer de nenhuma como é que Deus disse? Então ela começa a distorcer. Não, Deus disse que a gente pode comer das outras, mas dessa daqui a gente não pode, que senão a gente vai morrer. Aí dizem que a serpente disse para Eva, não, boba, come que essa fruta aí ela emagrece. É brincadeira. Disse isso não. E não, menina, que isso? Vocês vão ficar como Deus. Por isso que Deus não queria que você comesse, porque na hora que você comer, vocês vão ficar como Deus. Aí, menina, aí o olho dela brilhou. Perceba, queridos, a técnica de distorcer o que Deus disse, a palavra de Deus. Porque esse método continua sendo utilizado até o dia de hoje. Como, por exemplo, um jovem se aproximar de
como é que se diz? De maconheiro não. O maconheiro ele é Droga. não, também O não. traficante. Um traficante. Um jovem se aproxima de um traficante. Aí é igual a Eva, fez a fruta, mesma coisa. Se a gente for observar, a mesma coisa. Aí o traficante está vendo esses jovens, e aí começa a oferecer. Olha o que aconteceu comigo numa ocasião. Lá em Braslândia, eu comecei a estudar a Bíblia com os mormons. Os mormons querendo me ensinar o livro de Mórmon, eu falei, não, beleza, mas eu tenho uma condição. Um dia, a gente vai sentar uma vez por semana. Um dia você me ensina o livro do Mórmon e o outro dia eu ensino a Bíblia. Então, eles concordaram. Aí começamos a estudar. Eu até gostei, porque eu aprendi muito da teologia dos mormons e tal, achei bem interessante. Só que, depois de um tempo, chegou um irmão lá da igreja, não, pastor, o mormon se ofereceu para fazer o estudo lá em casa. E eu falei que eu era da igreja batista e tudo mais, e ele disse o seguinte, não, mas eu posso fazer o estudo, eu faço até o estudo com o seu pastor também, lá na casa dele. Olha como é que pode, né? O pessoal é esperto assim e tudo mais. Só que eu tenho condição de ouvir os ensinos dele, eu tenho um preparo para não ser confundido. Mas e o adolescente da minha igreja tem, um jovem da nossa, outros irmãos têm. Então, muitas pessoas não estão biblicamente preparadas para discutir ali com consistência a respeito de sua fé e podem ser, de fato, enganadas. De maneira que eu recomendo aos irmãos que não estudem a Bíblia com os mormons, que não estudem a Bíblia com as testemunhas de Jeová, porque não tem um preparo mínimo ali para refutar os argumentos dele e pode se confundir em relação a isso. Aí, frente à minha casa, tem uma igreja dos mormons, eu acho que era dos mormons. Aí a minha neta falou, vó, vamos lá para a gente conhecer. Aí eu falei assim, ela não me sinto preparada, porque é uma outra cultura, é um outro evangelho, primeiro eu tenho que conhecer direito, eu nem conheço o meu direito. Eu falei, por enquanto a gente não vai. Pode ser que futuramente a gente vai lá conhecer, mas por enquanto é uma igreja bem bonita, ela está interessada em ir, né? Eu falei, não, por enquanto a gente não vai. Será que a igreja acaba vai? Inclusive ela vem comigo hoje à noite. E fica tudo certo. Não, e é curioso, você vê aqueles galegão com a Bíblia, tudo bonito, né? Com a Bíblia embaixo do braço, é curioso. É curioso, gente. E eles se apresentam como cristãos, como a Bíblia, eles são super gentil, que esse pessoal tudo é gentil. Se você abrir, se você deixar, o adventista está estudando a Bíblia com você no outro dia, os mormons também, as testemunhas de Jeová, e assim, traz confusão. Inclusive hoje, ele disse que vai ler o amigo que é adventista. Ele disse que vai ler. Vai vir o que vem, em nome de Jesus. Agora sim, a gente precisa de muita cautela, principalmente eu aqui no caso que estou falando, para ao mesmo tempo que eu tenho que preservar vocês das heresias de outras religiões, a gente também tem que ter um discurso cauteloso para não afastar essas pessoas da nossa igreja. A irmã quer que eu ligue o ventilador, irmã? Eu quero. Então, Mas tô ligando aqui no meu. então irmã, vou ligar esse daqui, que aí... Só que eu vou deixar mais para a irmã, que eu vi que a irmã está mais calorenta, aí eu vou deixar mais esse. Olha aí. Tem um amigo também que ele Ui. Ele posta sobre a maçonaria. Uhum. Não sei se é nome. Não, a maçonaria, na verdade, é outra vertente distinta. Ele posta sobre a questão de no estado de Brasileiro. Mas uma curiosidade, maçonaria é uma religião? Oi? A maçonaria é uma religião? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eles mesmos não vão se apresentar como religião, eles vão se apresentar como uma sociedade civil, alguma coisa, uma associação e tal, mas eles falam de fé, mas sim, eles falam de fé, apresentam Deus como arquiteto do universo e tudo mais, mas aí já vai ter o grupo de teólogos dizendo que é religião sim, que tem processo de inicialização, tem todo um rito próprio e tal. Só que eu não conheço muito da maçonaria, então eu não sei dizer com precisão.
né? Mas a princípio a gente tem que estar alerta, e a Igreja Batista mesmo normalmente não comunga que seus pastores sejam maçons, não, sabe? Existe até proibições nesse sentido de exercer a maçonaria. Eu, para não cair nessa cilada dessas várias religiões, eles passam direto, né? Aí a resposta que eu dou para ele: olha, eu sou batista, daquela igreja ali, ó. Pronto, cortei eles. Uhum. Não quero cortar assim. E é desafiador, não é todo mundo, queridos, que consegue receber um grupo desse em casa e argumentar, e digamos assim, com consistência, porque a grande maioria dos evangélicos tem uma fé mais baseada em sensação, em emoções, do que propriamente na palavra, fincado na palavra. As igrejas hoje acabaram com a escola bíblica dominical, acabaram com o estudo bíblico, é só culto, essa coisa. E os cultos hoje cada vez mais com ênfase no emocional. Aí, menino, fica uma fé frágil. A emoção, ela sustenta por um tempo, mas depois, no longo prazo, não dá sustentação. Aí o inimigo introduz confusão, dúvida, desconfiança, e é uma desconfiança em relação ao caráter de Deus. Quer dizer que Deus mentiu para você? Quer dizer que Deus mentiu para mim? É isso que a serpente está dizendo? E a Eva se vê acreditando nisso. Então Satanás tenta atacar o que? A confiança na revelação divina, na pessoa de Deus. E você precisa confiar em Deus. Eu conheço Deus, eu confio nele. Você está me apresentando esses e esses cenários, querendo me confundir aqui, mas eu não vou aceitar isso, eu vou acreditar no que Deus disse. Então Eva e Adão cederam às tentações dos sentidos, do orgulho, do desejo de autonomia, porque fruta por fruta, ela sempre estava ali visível. Já teve outras ocasiões que Eva, certeza, passou ali e viu aquela fruta muito bonita, mas não comeu. Mas quando a serpente disse, vocês vão poder ser como Deus, e que Deus está mentindo para vocês, aí cria então um contexto para que ela prove do fruto, então. E você vê a figura, como os contextos, tanto os contextos como as convicções são importantes e exigem de nós cautela. Porque às vezes o cara é muito convicto, mas está num contexto pecaminoso, ele vai lá e peca. Agora eu senti no coração, irmã, de 3 horas da manhã evangelizar em prostíbulo, sozinho. Aí vai, sem querer ir no trabalho esse período, da casa eu vou poder ter que ser esse período. Eu vou lá evangelizar. Não, mas às vezes o cara tem convicção, mas o contexto é perigoso. Né? Às vezes o cara nem tem tanta convicção, mas se priva do contexto e nisso ele se salva. Então existe a figura do contexto e existe a figura das convicções. Não é porque eu tenho a convicção agora que eu vou tentar pula daí então, a palavra não diz que você vai dar ordem aos seus anjos para te proteger? Não, negativo, não tentarás o Senhor vosso Deus. E aí, quando vem esse desejo de autonomia, de colocar, olha bem, eu achei esse tópico interessante, colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Tem o que Deus queria, não, mas agora a minha vontade vai prevalecer e eu vou comer o fruto. Quando a nossa fé envolve a submissão de nossa vontade à vontade de Deus. Ó, Senhor, tu sabe o que é melhor para mim. E eu vou falar uma coisa para o Elbert aqui, ó. Deus tem um plano na vida do Elbert e Deus idealiza algo para o Elbert. Mas esses desejos e sonhos de Deus não vão anular quem o Elbert é. Não vão anular a individualidade, a subjetividade dele. Mas vai permitir que ele seja com ainda mais plenitude aquilo que Deus criou ele para ser. Então Deus não sai pegando uma borracha e te apagando. Ele apaga os nossos pecados. E após apagar os nossos pecados, a nossa imagem, a imagem dele em nós, ela é percebida com muito mais clareza. Então Deus nos realiza, de fato, eu acho isso interessante. Você não precisa ter medo de submeter a sua vontade à vontade de Deus, como se Deus fosse te anular e você agora vai ser
franciscano, vai andar pobre de bicicleta e nunca mais vai ser feliz. Não, tu vai ser feliz, vai se divertir. Quero sair para andar de bicicleta, vai sair para andar de bicicleta. Quero pular de paraquedas, pode pular de paraquedas. Ah, quero comer a pica, vai poder comer, vai poder viver a vida com uma plenitude maravilhosa. Mas sem comungar com o pecado, com sentimentos escusos. O Senhor nos depura, né? Mesmo a gente colocando a vontade dele acima da nossa. E as consequências do pecado são quais? Vergonha, medo, separação, morte. E Eva ainda levou o fruto para dentro de casa. E você vê como é que as nossas relações se embrenham, se conectam. Como é que o Elbert vive afeta a Vanessa e vice-versa, e afeta os meninos. E a experiência com Deus dos meninos afeta os pais. Né? Não, sem sombra de dúvida eu afirmo isso. Tem hora que o pai nem quer ir para a igreja. E o filho fala, não mãe, vamos. Aí eu vou. Ou às vezes é uma relação onde nós afetamos a nós mesmos positivamente. E até o nosso filho chega e fala, papai, você vai fazer isso? E chama a nossa atenção ali, a gente se freia. Porque o menino já tem um vislumbre, ele já tem algo, uma percepção de algo que é divino, de algo que é espiritual, que mesmo sendo criança ele já tem e já transmite para a gente, como a gente transmite o mal também, se a gente estiver comungando desse mal. E eu quero finalizar em Gênesis 3,15 apresentando uma expressão chamada proto-evangelho. Proto-evangelho. Gênesis 3,15, eu pedi para quem ler, foi o Elbert, Vanessa? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando o homem peca, Deus vem, conversa com eles, ele não reconhece a culpa. Há uma sentença para Adão, trabalhar, comer do suor do rosto e a morte propriamente. Eva também dá à luz com dores e o desejo do marido sobressairia em relação ao desejo dela. E a serpente também, uma sentença de que o filho do homem, né, pisaria na cabeça da serpente, mataria a serpente. E quem é essa pessoa? Quem é esse... Qual é a expressão? Lê mais uma vez, perdão, Vanessa, para eu não errar aqui na expressão que eu vou usar. 3,15. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. Não, 3,15 é isso? Perdão, pode ler. 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pronto, o seu descendente, o descendente de Eva, feriria a cabeça da serpente. E quem é esse descendente de Eva que feriria a cabeça da serpente? Jesus Cristo. E essa seria a primeira referência de Jesus no livro de Gênesis. Aí os teólogos chamam esse versículo, essa passagem de proto-evangelho, ou primeiro evangelho. Seria a primeira referência de Jesus, da vocação dele, da missão dele no livro de Gênesis. Então essa é uma expressão que normalmente não é falada, tanto que muitos irmãos não conhecem. É um conceito teológico que eu apresento para os irmãos, que os irmãos vão gradativamente se familiarizando. Pastor, poderia, assim, Deus ter tirado a cobra, né? Já que aconteceu isso, para não ter... Irmã, isso é uma longa discussão, que é a criação do mal. Por que Deus permitiu que o mal existisse? Mas vai ficar para um outro dia a gente discutir a respeito disso. Queridos, eu quero pedir então aos irmãos que leiam esses textos em casa. Ficou faltando 1 Coríntios 15, 22. Quer que eu leia? Leia aí então. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo é chamado então de segundo Adão. O primeiro Adão, pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, pelo segundo Adão o pecado saiu, foi vencido.
primeiro Adão pecou, o segundo Adão, Jesus Cristo, não pecou. É outro conceito importante para nós entendermos. Se pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo e fez a bagaceira, pelo segundo Adão, puro, verdadeiro e divino, que era Jesus, o pecado é vencido de uma forma definitiva também. Amém? Podemos encerrar aqui? Queridos, então vamos fazer essa nossa oração lá na igreja, tá bom? Para a gente não tomar mais tempo e lá nós vamos orar com todo mundo. Que Deus abençoe.